O que seria capaz de fazer 9 alpinistas experientes rasgarem suas próprias tendas por dentro, no meio de uma noite com temperaturas de menos 40 graus, e correrem descalços montanha abaixo em direção à morte certa? Não havia sinais de luta com outro ser humano. Não havia rastros de animais. Apenas neve, silêncio e corpos espalhados numa cena que os investigadores soviéticos descreveram como uma força desconhecida e irresistível. Essa pergunta assombra cientistas, historiadores e entusiastas do mistério há mais de 60 anos. E até hoje, ninguém tem uma resposta definitiva que satisfaça todos os fatos. Para entender o que aconteceu naquele fevereiro de 1959, precisamos entender o mundo em que esses 9 jovens viviam. A União Soviética estava no auge da Guerra Fria. O país tinha lançado Sputnik apenas 2 anos antes, em outubro de 1957, e vivia uma euforia científica e patriótica sem precedentes. Os jovens soviéticos eram incentivados a serem corajosos, resistentes, pioneiros. O alpinismo e as expedições ao ar livre eram atividades não apenas populares, mas ideologicamente valorizadas. Nesse contexto, um grupo de estudantes e ex-alunos do Instituto Politécnico dos Urais, em Sverdlovsk, atual Ekaterimburgo, decidiu planejar uma expedição ambiciosa. O líder do grupo era Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de rádio de 23 anos, conhecido por sua competência técnica e sua paixão por aventuras na natureza. Ao seu lado estavam Zinaida Kolmogorova, 22 anos, uma das alunas mais destacadas da turma, Lyudmila Dubinina, 20 anos, a mais jovem do grupo, Rustem Slobodin, 23 anos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, ambos engenheiros recém-formados, Alexander Zolotaryov, 37 anos, o mais velho e um veterano de expedições, Nicholas Tibeaux Brignolev e Alexander Kolevatov. Juntos, formavam uma equipe de 10 pessoas. O 10º membro, Yuri Yudin, teve que abandonar a expedição no início por problemas de saúde. Essa decisão salvou sua vida. O objetivo da expedição era alcançar o Monte Otorten, localizado na Cordilheira dos Urais do Norte, na região do que hoje é o território do Skant-Mansi. Era uma rota classificada como categoria 3ª de dificuldade, a mais alta para expedições voluntárias na época soviética. A viagem começou em 25 de janeiro de 1959, quando o grupo partiu de Sverdlovsk de trem. Dias depois, chegaram à última cidade habitada da rota, Ivel, e em seguida ao vilarejo de Vizay, o ponto mais remoto com acesso por estrada. A partir dali, seria só neve, floresta, frio e montanha. Yuri Yudin se despediu dos amigos em Vizay, em 28 de janeiro, sem saber que seria a última vez que os veria vivos. O grupo avançou pela floresta e pelo Planalto Nevado durante vários dias, registrando tudo em diários e fotografias que mais tarde seriam encontradas com os pertences. As fotos mostram o grupo bem-humorado, sorrindo, acampando, cozinhando em fogareiros. Os diários revelam uma equipe disciplinada e animada. Em 1º de fevereiro de 1959, o grupo estava próximo ao sopé do Monte Colassiaco, que em língua mansi, o povo indígena local, significa literalmente Montanha dos Mortos. Por alguma razão, provavelmente desorientação causada pela neve intensa, Dyatlov conduziu o grupo montanha acima em vez de contornar a encosta, instalando o acampamento a cerca de 1000 metros de altitude, numa posição completamente exposta ao vento. Quando o grupo não deu nenhum sinal de vida até 12 de fevereiro, data prevista para o retorno, as famílias começaram a se preocupar. Mas era comum que expedições desse tipo atrasassem, então ninguém entrou em pânico imediatamente. Foi apenas em 20 de fevereiro que as autoridades organizaram uma equipe de busca e resgate composta por estudantes voluntários, esportistas locais e, posteriormente, militares e paramilitares. Em 26 de fevereiro de 1959, quase um mês após o desaparecimento do grupo, um dos pesquisadores localizou a tenda no lado leste do Colassiaco. O que ele encontrou ali seria o começo de um dos maiores mistérios já investigados pela União Soviética. A tenda estava parcialmente coberta de neve, mas ainda de pé. Por dentro, havia pertences, roupas, equipamentos, comida, calçados, tudo organizado ou deixado como se o grupo tivesse partido em absoluta urgência, levando consigo quase nada. O mais perturbador, a tenda havia sido cortada e rasgada por dentro, de baixo para cima, como se alguém estivesse com tanta pressa para sair que não teve tempo de desfazer as amarrações da entrada. Quem quer que tivesse saído dali não fez isso por escolha racional, fez por pânico ou por coerção.
Os investigadores encontraram rastros de 8 a 9 pares de pés descalços ou com apenas meias, descendo a encosta em direção a uma floresta de bétulas distante cerca de 1,5 quilômetros. Os primeiros corpos foram encontrados na beira da floresta, perto dos restos de uma pequena fogueira improvisada, debaixo de um pinheiro. Eram os corpos de Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, ambos com apenas roupas íntimas. As pontas dos dedos deles estavam queimadas, como se tivessem tentado desesperadamente manter o fogo aceso com as próprias mãos. A apenas 300 metros dali, encontraram o corpo de Igor Dyatlov, o líder, deitado na neve, com o rosto voltado em direção à tenda, como se estivesse tentando voltar. Metros adiante, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin foram encontrados em posições que sugeriam que também estavam voltando para o acampamento quando morreram. Todos morreram de hipotermia. Os 4 corpos restantes levaram mais tempo para serem encontrados. Apenas em maio de 1959, quando a neve começou a derreter, foram localizados sob 4 metros de neve num desfiladeiro próximo à floresta. E foi aí que o caso passou de trágico para verdadeiramente perturbador. Os 4 corpos apresentavam lesões internas traumáticas severas que eram impossíveis de explicar por hipotermia simples. Nicolas Tibiaux Prignolel tinha o crânio fraturado. Alexander Kolevatov tinha ferimentos graves no pescoço. Lyudmila Dubinina e Alexander Zolotariol tinham costelas múltiplas fraturadas bilateralmente, com um nível de força que os médicos legistas compararam ao impacto de um acidente de carro. Mas as fraturas eram apenas o começo. O exame do corpo de Lyudmila Dubinina revelou algo que chocou até os investigadores mais experientes. A língua, os olhos e parte do tecido facial haviam desaparecido. A explicação oficial foi decomposição natural acelerada pela água do degelo no desfiladeiro, e estudos posteriores indicaram que isso pode ser consistente com a ação de animais e condições de descomposição subaquática. Outro detalhe sinistro: algumas roupas dos corpos apresentavam níveis anormalmente elevados de radiação, descobertos meses depois quando os pertences foram submetidos à análise química. Isso jogou mais lenha no fogo das teorias e fez o caso ser selado como secreto pelo governo soviético. A investigação soviética oficial, conduzida pelo promotor Lev Ivanov, foi encerrada em maio de 1959 com uma conclusão que é, em si mesma, assustadoramente vaga: os alpinistas morreram em consequência de uma força natural desconhecida. Não havia suspeitos humanos. Não havia evidências de crime convencional. O caso foi classificado e os arquivos trancados por décadas. Yuri Yudin, o único sobrevivente por ter abandonado a expedição no começo, viveu carregando a dor da perda dos amigos até sua morte em 2013. Ele sempre acreditou que o governo sabia mais do que revelou. Essa suspeita deu combustível a décadas de teorias conspiratórias. Com os arquivos lacrados e a narrativa oficial vaga, o vácuo foi preenchido por teorias que vão do plausível ao absolutamente fantástico. A teoria mais difundida durante décadas foi a dos testes militares secretos. A região dos Urais era conhecida por atividades militares soviéticas, e havia relatos de moradores locais e membros de outra expedição que naquela noite, por volta da mesma época, observaram esferas ou bolas de luz laranja se movendo pelo céu. O próprio investigador Lev Ivanov, anos depois em uma entrevista dada já após o colapso soviético, admitiu que havia pressão de superiores para encerrar o caso e que as esferas de luz eram reais e inexplicadas. A teoria das avalanches pareceu por muito tempo a mais simples e racional. Uma avalanche poderia explicar a saída de emergência da tenda, as lesões traumáticas e a dispersão dos corpos. Mas há problemas sérios com essa hipótese. A inclinação do terreno onde a tenda foi montada é de apenas 15 a 20 graus, considerada muito baixa para gerar uma avalanche espontânea. Além disso, não havia evidências de deslocamento de neve sobre a tenda, os rastros dos alpinistas saindo da tenda estavam intactos e os corpos foram encontrados em direções e distâncias que não condizem com o padrão de vítimas soterradas por neve. Por décadas, a teoria da avalanche foi descartada pela maioria dos especialistas. Em 2019, após décadas de pressão de familiares e pesquisadores, a promotoria da região de Sverdlovsk reabriu formalmente o caso do Passo Dyatlov. Desta vez, a investigação foi conduzida com técnicas modernas, incluindo modelagem computacional de neve, simulações climáticas e análise forense atualizada. Em julho de 2020, as autoridades russas anunciaram sua conclusão oficial: uma avalanche de pequeno porte, combinada com a escuridão da noite e um fenômeno chamado de slab avalanche, uma placa de neve que desliza de forma lenta e silenciosa, teria causado pânico inicial.
A conclusão voltou a ser contestada por muitos especialistas e familiares, que consideram a teoria incompleta. Uma das teorias mais intrigantes e baseadas em física real envolve um fenômeno chamado infrassom. Certas formações montanhosas podem gerar ondas sonoras com frequências abaixo do limiar de audição humana, mas que produzem efeitos físicos e psicológicos severos, incluindo pânico, desorientação, sensação de presença sobrenatural, visões, batimentos cardíacos acelerados e dificuldade respiratória. Algumas frequências de infrassom são conhecidas por causar vibração nos globos oculares, produzindo alucinações visuais. Pesquisadores como Donnie Eichar, autor do livro Dead Mountain publicado em 2013, conduziram experimentos em túneis de vento que reproduziram condições similares às do Passo de Dyatlov, gerando frequências de infrassom que causaram desconforto extremo. Outra linha de investigação séria envolve a hipótese Kármán Vortex, um padrão de turbulência aerodinâmica que pode ser gerado por obstáculos naturais, como montanhas, em certas condições de vento. Esse fenômeno pode criar rajadas de vento de altíssima pressão que chegam sem aviso, capazes de colapsar tendas instantaneamente e empurrar pessoas por distâncias significativas. Modelos climáticos indicam que na noite de 1 para 2 de fevereiro de 1959, o Colo Aciaco estava sujeito a condições atmosféricas excepcionais. Essa teoria explicaria as lesões internas sem marcas externas. Os corpos podem ter sido comprimidos ou arremessados pelo vento com força equivalente a um impacto de veículo. Há ainda aqueles que apontam para o povo Mansi, os habitantes indígenas da região dos Urais. O Monte Colo Aciaco era considerado sagrado pelo povo Mansi, e havia rumores de que o grupo de Dyatlov teria violado áreas de caça ou cerimônias tribais. No entanto, a investigação soviética interrogou membros da comunidade Mansi e concluiu que não havia evidências de envolvimento humano. Os rastros saindo da tenda eram exclusivamente dos membros da expedição. Nenhuma evidência física contradiz essa conclusão. Especialistas em etnografia também ressaltam que a ideia do nativo ameaçador é mais um reflexo de preconceito histórico do que de evidência real. O legado do Passo de Dyatlov é imenso e se espalha por dezenas de culturas. O passo foi oficialmente renomeado como o Passo de Dyatlov em homenagem ao líder do grupo. Um memorial foi construído no cemitério Mikhalovskoye em Ekaterimburgo, onde vários dos 9 alpinistas foram enterrados. Em 2019, foi fundada a Dyatlov Foundation, organização sem fins lucrativos que arquiva documentos, fotografias originais e continua financiando pesquisas sobre o caso. O caso inspirou filmes, séries, livros e podcasts em dezenas de idiomas, mas talvez o mais poderoso seja o simples fato de que esse mistério permanece real, com nomes reais, e continua sem uma resposta que satisfaça todos os fatos. Uma das contribuições mais recentes à investigação veio de um estudo publicado em 2021 na revista científica Communications Earth and Environment, por pesquisadores da ETH Zurich, na Suíça. Usando modelagem computacional avançada de dinâmica de neve, os cientistas conseguiram demonstrar que uma pequena placa de neve, chamada slab avalanche, poderia se desprender silenciosamente horas após o grupo adormecer, sem deixar as evidências macroscópicas de uma avalanche tradicional. Os modelos mostraram que o ângulo de 15 graus do terreno, combinado com um corte feito na encosta para nivelar a tenda, e uma mudança nas condições do vento, eram matematicamente suficientes para desencadear o evento. A questão das lesões internas também foi recalculada. Os autores do estudo suíço simularam o impacto de uma placa de neve densa de menos de 1 metro de espessura sobre corpos humanos deitados no chão. As forças calculadas eram suficientes para causar as fraturas de costela e crânio observadas nas vítimas, sem necessariamente deixar marcas externas visíveis na pele. Ainda assim, o estudo não conseguiu explicar todos os elementos: a ausência de marcas externas na tenda consistentes com uma avalanche, os rastros intactos da neve, a radiação em algumas roupas, e o sumiço dos tecidos moles do rosto de Dubinina. Para muitos pesquisadores, o caso de Dyatlov permanece um puzzle científico em que cada teoria resolve alguns pedaços, mas nenhuma encaixa todos ao mesmo tempo. O que torna o caso de Dyatlov permanentemente fascinante é que ele nos confronta com os limites do conhecimento humano. 9 pessoas treinadas, experientes, equipadas e com pleno estado mental tomaram uma decisão coletiva de sair de sua única proteção no pior momento possível, e morreram de formas que ainda geramos debate. Não importa qual teoria você prefira, uma coisa é certa: eles não queriam morrer. Eles tentaram sobreviver. Krivonichenko e Doroshenko queimaram os próprios dedos para manter o fogo. Dyatlov morreu tentando voltar para a tenda. Kolmogorova foi encontrada com os braços estendidos. Eles lutaram.
E o fato de nunca sabermos exatamente contra o que é o que faz esse caso ecoar para sempre. Se você chegou até aqui, você já sente o peso dessa história. 9 nomes gravados numa montanha que não deveria ter nomes de mortos, mas hoje tem o nome do homem que os liderou. Igor Dyatlov nunca voltou para casa, mas seu nome ficou para sempre na encosta onde tudo terminou. Se esse mistério te prendeu tanto quanto nos prendeu, deixa seu like aqui porque isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias reais com essa profundidade. Se inscreve para não perder os próximos episódios, porque temos mais casos que vão te deixar sem dormir. E comenta aqui embaixo, qual teoria você acredita? A ciência ou o inexplicável? A gente lê todos os comentários.